Hans era um menino de 3 anos que vivia com seus pais. Ele demonstrava forte interesse pelo seu pipi, que é como chamava seu pênis. Porém, seu interesse não era puramente teórico, era impelido a tocar em seu membro. Aos 3 anos e meio, sua mãe o vê tocando em seu pipi e ameaça-o de cortar fora seu pênis, se ele não parasse de se tocar. Ainda o questiona como ele irá fazer sem seu pipi, sem seu pênis. Hans, sem sentimento de culpa, responde que fará com seu traseiro. Pelo fato de Hans ter grande interesse sexual, sua curiosidade se orientava especialmente a seus pais. Ele os observava a se vestirem e criou a expectativa de que, por sua mãe ser grande, ela deveria ter um pipi do tamanho de um cavalo. Além disso, questiona-os se eles têm pipi. Grande evento: nascimento de sua irmã Hannah, quando Hans tinha 3 anos e meio. Ele fica enciumado e atento a tudo o que ocorre, sempre relacionado à chegada da cegonha. Ele vê a bacia de sangue no quarto dos pais e fica sem compreender sobre a aplicação da cegonha. Nos primeiros dias, foi colocado em segundo plano e adoeceu subitamente com uma forte dor de garganta. Hans passa a observar sua irmãzinha tomando banho e afirma que ela também tem um pipi, fantasiando que este último irá crescer quando ela crescer também. Hans acredita que tudo que é animal possui um pipi e assim os diferencia dos objetos inanimados. Relata seu primeiro sonho. Neste, ele brinca com criança, em especial com Mariebel. Ao ganhar uma irmã, ele se preocupa com a origem das crianças e passa a chamá-la de suas filhas, além de afirmar que essas também foram trazidas pela cegonha. Aos 4 anos, passa a observar por horas uma vizinha de 7 a 8 anos, o desejo de vê-la se despir e confirmar a presença do pipi. Hans viaja para passar as férias e certa noite insiste para dormir com uma de suas amiguinhas. Hans ia demonstrando o desejo de dormir com as meninas para satisfazer seu desejo com sua mãe. 4 anos e 3 meses, Hans relata outro sonho. Sabe, ontem à noite pensei assim. Alguém disse: quem quer vir até mim? Então alguém disse: eu quero. Então ele teve que obrigar ele a fazer pipi. Nos últimos dias, Hans estivera brincando com seus amigos e queria que a prenda fosse fazer com que o outro fizesse xixi. E então seu pai pede que Hans conte novamente seu sonho. Desta vez ele troca o ele por ela, o que ficou evidentemente que era uma das meninas com quem ele brincava. Eu estava brincando de cobrar prenda com as meninas, então perguntei: quem é que quer vir comigo? Ela, Berta ou Olga, suas amigas, respondeu: eu quero. Ela tem que me obrigar a fazer pipi, isto é, ela tinha que ajudá-la a urinar, o que é evidentemente agradável para Hans. Desejo de ser tocado pela mãe quando ela o auxiliasse a fazer xixi. Aos 4 anos e meio, Hans, ao ver sua irmã tomando banho novamente, reconhece pela primeira vez a diferença entre os genitais masculinos e femininos, em vez de negar sua existência. Aos 4 anos e 9 meses, Hans tem um sonho de ansiedade e costumava a ficar mais sentimental antes de dormir. Ele impelia a mãe a levá-lo para a cama dos pais, demonstrando sentimentalismo. Na mesma época, Hans passa a demonstrar medo ao estar nas ruas passeando com a babá. Ele demonstra estar assustado durante o passeio. Hans afirma que sente medo que um cavalo o mordesse. Sua mãe o questiona se ele coloca a mão em seu pipi. Hans afirma que sim, e é advertido para que não coloque. Mas mesmo assim ele coloca. Hans observava com muito interesse os cavalos por ter um pipi e presumir que sua mãe teria um pipi como o do cavalo. Hans se masturbava à noite, porém isso não explica sua ansiedade. Hans surpreende seus pais saindo da cama quando ainda estava bem escuro e vindo para a cama deles. Os pais lhe perguntaram por que tinha vindo. Talvez estivesse com medo. Não, disse Hans.
Amanhã eu conto a vocês. Seus pais foram para a cama dormir e ele foi levado então de volta para sua cama. No dia seguinte, seu pai lhe pergunta com mais detalhes por que entrara no nosso quarto durante a noite. Após alguma relutância, houve o seguinte diálogo. Hans fala: de noite havia uma girafa grande no quarto e uma outra toda amarrotada. E a grande gritou porque levei a amarrotada para longe dela. Aí ela parou de gritar e eu sentei em cima da amarrotada. Eu peguei na minha mão por um momentinho até que a grande parasse de gritar. E quando ela parou de gritar, eu sentei em cima da amarrotada. Nesse mesmo dia, seu pai descobriu a solução da fantasia da girafa. A girafa grande sou eu mesmo, ou melhor, o meu pênis grande, o pescoço comprido, e a girafa amarrotada é minha esposa, ou melhor, seu órgão genital. Tudo isso é uma reprodução de uma cena que acontece durante quase todos os últimos dias pela manhã. Hans entra no quarto dos pais bem cedinho e sua mãe não pode resisti-lo, levando-o para a cama por alguns instantes. Seu pai passa a dizer para não levá-lo consigo para a cama, e ela responde que tudo é uma bobagem, que afinal um minuto não conta, e assim Hans fica com ela por um instante. À noite ele tem ânsia por ter sua mãe, suas carícias, seu órgão genital. Por esta razão vai até o quarto deles. Tudo isso é continuação de seu medo de cavalos. E, ao sentar-se em cima da girafa, era a imagem de Hans tinha de tomar posse de sua mãe. Hans conversa com seu pai. Papai, eu pensei em uma coisa. Eu estava no banho, então veio o bombeiro e desemparafusou a banheira. Depois ele pegou uma grande broca e bateu no meu estômago. O pai de Hans traduziu esta fantasia da seguinte forma. Eu estava na cama com mamãe. Depois papai veio e me tirou de lá. Com seu grande pênis, ele me empurrou do meu lugar, ao lado da mamãe. O pai de Hans, ao vê-lo brincar com seus filhos imaginários, lhe pergunta: Alô, seus filhos estão vivos? Você sabe muito bem que o menino não pode ter filhos. Hans responde: Eu sei. Antes eu era a mãe deles, agora eu sou o pai deles. O pai de Hans pergunta: E quem é a mãe das crianças? Hans responde: Ora, a mamãe. E você é o vovô delas? As coisas estavam se encaminhando para uma conclusão satisfatória. Em vez de colocar seu pai fora do caminho, concedeu-lhe a mesma felicidade que ele mesmo desejava. Fez dele um avô e casou-o com sua própria mãe. Freud conclui com a última fantasia de Hans. A ansiedade que foi provocada pelo seu complexo de castração também foi superada e suas dolorosas expectativas receberam uma transformação mais feliz. Sim, o doutor, o bombeiro, veio. Ele de fato levou seu pênis, mas apenas para dar-lhe um maior em troca. Quanto ao resto, o nosso jovem investigador chegou um pouco cedo à descoberta de que todo conhecimento é um monte de retalhos e que cada passo à frente deixa atrás um resíduo não resolvido.